você saiu lá da Secretaria de Cultura, e eu ouvi isso diversas vezes nas conversas. Por que você saiu da Secretaria de Cultura? Tem muita coisa lá que a gente precisa que você resolva. Só que assim, tem o pessoal que está trabalhando lá, mas hoje não tem na Câmara Municipal um vereador eleito que represente a cultura. A função do vereador ele é aprovar ou reprovar leis, né, fiscalizar o executivo, no caso da prefeitura, e propor soluções ali para o bairro. Né? Está sendo uma experiência, eu disse com vocês, está sendo uma experiência muito bacana essa caminhada, porque às vezes a gente nessa luta artística, a gente está o tempo todo envolvido na questão das leis, dos projetos, dentro da secretaria, às vezes a gente não enxerga algumas coisas que estão do nosso lado. Foi uma situação que aconteceu recentemente, que é um exemplo, parece rotineiro, cotidiano, mas eu moro no Jardim Primavera, moro lá desde 89, quando meu pai comprou a casa que a gente mora lá hoje. E aí, eu sempre estudei ali na região, depois me mudei e morei aqui na Vila Assis, e tem um ponto de ônibus que fica em frente à escola Silvio Guerato, e ele é um ponto coberto. Do outro lado da rua, fica o outro ponto de ônibus, e ele não é coberto. De 89 para cá, esse ponto nunca foi coberto. Eu já peguei o ônibus nesse ponto, só que nessa correria do dia a dia, a gente acaba não enxergando da necessidade, por exemplo, de um ponto de ônibus que precisa estar coberto ali do outro lado da rua. E aí eu comparo com a cultura. A nossa cobertura do ponto de ônibus, ela já precisava ter sido feita faz muito tempo. A gente tem um plano municipal de cultura que está há 10 anos parado, que a gente começou em 2013 a discutir, e que é o plano que vai regulamentar toda a nossa vida cultural, o crescimento econômico para os artistas, trabalharem com dignidade, que a gente não tem hoje uma política cultural na cidade. A gente tem menos de 1% do orçamento da prefeitura para a cultura, ou seja, a gente tem em torno de 9 milhões anuais da cultura, e desses 9 milhões, 7 milhões, quase 7 milhões, são só para folha de pagamento. Ou seja, a gente tem 2 milhões para se trabalhar com os projetos de formação, que é o caso das oficinas culturais, outras atividades e manutenções da secretaria. Ou seja, onde a gente está conseguindo desenvolver a produção artística, a produção cultural da cidade e gerar dignidade. Quando a gente fala em ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a gente chega lá no objetivo 8, que é sustentabilidade e trabalho decente. A gente chega nesse lugar dos artistas, nesse lugar da cultura. Né? A gente está acostumado a falar em cultura só, é o músico, é o teatro, é a dança, mas tem a gastronomia, tem a moda. Quando a gente vai no restaurante e a gente está consumindo ali, às vezes a gente tem lá um músico tocando, tudo isso está envolvido nessa economia da cultura, que é o que gera renda para a cidade, que é o que volta para os cofres públicos, e a gente acaba não tendo esse investimento. E a gente tem essa dificuldade. A gente tem um único teatro municipal, um Céu das Artes que no momento passa por uma manutenção, que é uma alternativa, mas a gente não tem nenhum outro espaço cultural. Eu estive lá como diretor do Teatro Municipal e a gente sabe da demanda imensa que é. Né? A gente tem as exposições que cresceram muito, e com as leis que têm vindo para a cidade, né? A gente teve a Lei Paulo Gustavo ano passado, agora a gente tem a PNAB, que não é apenas uma lei emergencial como eram as outras, é uma política estruturante. Então a gente vai ter todo ano 3 milhões aproximadamente de recurso para a cidade, que é para ser destinado para a produção artística e cultural do município. Então os espaços culturais, os artistas, os trabalhos dos trabalhadores culturais da cidade têm que receber, esse recurso tem que chegar nessas pessoas. E a gente precisa ter alguém para fiscalizar isso, para continuar trazendo. Hoje, dentro dos projetos, das propostas, até a gente publicou hoje, né, a ideia de transformar as oficinas culturais, que já existem há mais de 25 anos, numa escola municipal de artes,
a gente não tem uma escola e a gente tem potencial para isso, a gente tem espaço físico para isso, para ser construído, mas tem que buscar recurso. Né? Nos últimos anos a gente já conseguiu trazer mais de 6 milhões de recursos para Mauá. Lá na Vila Mercedes, Jardim São Jorge, o pessoal não conhece com esse nome, né? Que chama Jardim São Jorge de Guapituba, que é ali perto do CDHU. Lá está sendo construído a primeira casa SP Afro aqui em Mauá. É uma casa que é justamente para ter atividades de oficinas, um espaço de combate ao racismo, mas também um espaço de formação, com apoio psicossocial, apoio jurídico para famílias de baixa renda. Então, esse espaço vai ser um espaço muito potente ali na região. Mas a gente tem um Zaira, vários Zairas, né? Na verdade é um Zaira só. É uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, o Zaira é dividido em 1, 2, 3, 4, até por conta da linha do ônibus, mas o bairro é um só. Então a gente tem um Zaira gigantesco que ocupa quase metade do município e a gente não tem um espaço cultural Zaira. A gente não tem. Então a gente sabe, quem faz oficinas culturais, vocês sabem disso, se eu moro lá no Zaira 3, eu tenho que, às vezes, se eu estou sem dinheiro de pagar a passagem, eu tenho que vir do Zaira 3, lá da Princesinha, a pé, pela Castelo Branco, até o Teatro Municipal, que é um dos lugares que tem mais cursos de teatro, dança, música, que acontecem no Teatro Municipal. Você tem que vir a pé, e é uma caminhada. Eu falo porque eu já fui aluno das oficinas culturais, eu comecei em 97, no antigo Educandário, aqui, quando ainda tinha o Anfiteatro Vinícius de Moraes. A cara eu lembro. E a gente precisa ter um equipamento cultural. Você falou uma coisa interessante, desculpa interromper, claro. Você falou uma coisa interessante, que Vinícius de Moraes, por exemplo, né, é o reduto onde seus integrantes talentos aqui são do Vinícius. E a gente não tem memória do Vinícius de Moraes. Você vê a memória jovem agora, né? Foi um erro. Foi uma perda gigantesca. Porque assim, virou a ETEC, né? E... Eu queria só fazer uma observação. Claro. Lá no Zaira tem 2 polos culturais, um chamado Cia Sacro e o outro é o Projeto Locomotiva. Ah, não, perfeito. Não, espaços culturais públicos. Mas o projeto Locomotiva Ele é público e a Cia Sacro também. Não, mas são espaços privados. Eu digo assim, são espaços privados, não são administrados pelo poder público, não é da prefeitura. Né? Tanto a Locomotiva, que tem a sede em Santo André, tem um trabalho lindíssimo. Eles sempre fazem a apresentação de final de ano aqui no Teatro Municipal. E a Sacro, que eles estão no meu coração, que é o Vini. E acompanhei desde o comecinho, quando eles ensaiavam na igreja ainda. Lá embaixo, agora eles acabaram de inaugurar a sede lá no final, né? Mas não são espaços públicos, por exemplo. Não é um espaço como um Céu das Artes, por exemplo, que tem no Parque das Américas. Que a gente tem, além do trabalho, por exemplo, da Sacro, que é de dança, ou da Locomotiva, que é de música, a gente tem outros que tem dança, tem música, tem teatro, tem uma biblioteca, tem um programa de formação. Eu acho que a gente está nessa fase. A gente está numa fase que a gente tem que formar os artistas, para que os artistas consigam, eu brigo de pejotizar, né? A gente tem que começar a pejotizar e entender que existe um potencial muito grande para se autossustentar aqui. Porque as leis, esses recursos, eles vêm para a cidade para impulsionar os trabalhos que já existem. Né? Mas e a partir daí? Como é que a gente caminha se a gente não estiver organizado? Né? Então, é um pouquinho dessa luta que eu queria dividir com vocês. E quero abrir para perguntas e deixar aí para onde a gente for nessa conversa. Viu, Rafa? Lá no Zaira, acho que o único espaço público que nós tínhamos era aquela pequena bibliotecazinha que perdeu para a Defesa Civil. Então, hoje, a gente não tem absolutamente nada lá no Zaira público de você usar, por exemplo, para apresentar um projeto. Isso é um bairro que tem mais de 200 mil habitantes, como é o Zaira. Mas tem o antigo Sabajazaki, que existe uma proposta, né? O governo federal tem liberado recursos para a construção do Céu da Cultura.
E lá é um dos espaços de estudo para a construção desse céu. É uma área de 12 mil metros quadrados, é um céu diferente, então a ideia é integrado com a educação, como o céu da Marta, que o pessoal chama, né? Que tem a escola, tem o espaço de esporte e o espaço de cultura integrado. E lá seria o espaço mais adequado para ser construído. Só um comentário, eu achei bem interessante isso das meninas ali comentarem, né, sobre os espaços, porque eu acho que gruda numa coisa que o Macário trouxe, a Thaís também trouxe, que é a cena cultural em Mauá é tão rica e tão movimentada que a gente tem essa impressão, né, de que tem muitos lugares acontecendo e por ter alguns recursos públicos entrando ainda mais com as leis emergenciais como aconteceram, as pessoas estão fazendo coisas com recursos, então a gente tem tido maior difusão, dá a impressão, né, de que a cultura de Mauá está forte porque o poder público está junto. E na realidade está forte porque os artistas são fortes, né? E aí eu acho importante quando você fala, né, Rafa, porque usa a palavra formação dos artistas, porque é uma formação profissional, mas também nessa nossa consciência sobre a cidade, né? E a como o poder público atua, até onde atua e o quanto a nossa força de artistas ela é muito rica. Então, eu vou voltar, eu vou contar para vocês uma cena que eu repito para o Rafa sempre, que foi de quando um dia eu liguei no Teatro Municipal, depois de muito tempo sem ser atendida, etc. Eu ligo assim já, né, enfim, escorpiana, né, então já direta, assim, né, oi, tudo bem, preciso falar sobre isso, né, não tinha bom dia, não tinha nada, assim, porque eu entendo que essa nossa classe artística cansada, né, a gente cansa, né, aí o Rafa atende, assim, essa voz que eu reconheci, né? E, oi, tudo bem? Bom dia? Pois não, aqui é o Rafael. Eu falo, como eu posso ajudar? Eu comecei a chorar. Eu falei, Rafa, é você? Como Isso assim? aconteceu. Isso aconteceu. E eu 9 horas da manhã chorando no telefone. Assim, eu, peraí, eu não consigo falar agora. Chorei um pouquinho, depois eu continuei falando, né? E perguntei o que eu queria saber e tudo. E aí agora me deu um negocinho aqui dentro também. Porque acho que é isso, né? Eu não lembro, em mais de 10 anos trabalhando na cultura da cidade, de ver alguém falar sobre a gente olhar nesse ponto, sabe? Precisamos, enquanto classe artística, estar atuantes na organização da cidade, né? De como a renda se distribui. Então, enfim, não preciso nem falar do meu apoio. Eu acredito muito na gestão compartilhada. Agora, nesse processo de implementação das leis Paulo Gustavo, da PNAB, a gente fez muitas oitivas pela cidade. Então, recebeu muita crítica, que faz parte, acho que, dessa jornada, desse processo. É importante a crítica para entender para onde a gente vai, porque às vezes você planeja, pensa num projeto que você acha que é o ideal, mas quando você vai conversar, fazer essa troca, é que a gente fala de orçamento participativo, né? Muita gente não está nem aí quando a gente está na fase do orçamento participativo, não indica, não propõe, e aí depois a gente vai reclamar lá, olha, não tem dinheiro para a cultura, não construir, não resolveu aquele problema do posto de saúde, mas porque a gente não participou do orçamento participativo, que é hora de cobrar, que é hora de falar assim, eu estou precisando disso. Eu acredito que esses espaços, esses equipamentos que existem hoje, que é o Céu das Artes, a Casa do Hip Hop, as bibliotecas, que acho que tem que passar por uma revitalização, todos esses equipamentos da prefeitura, equipamentos culturais, eles precisam trabalhar com uma gestão compartilhada. Precisam ter conselhos, assim como era o Conselho do Céu, o próprio Conselho Municipal de Cultura tem que estar pronto, tem que estar presente. Tem espaço que não tem como dialogar com a comunidade, é chamar esse conselho para que esse conselho possa criar esse laço, criar essa ponte. Eu acho que a gente tem que buscar aí e tornar o Conselho Municipal de Cultura um conselho de política cultural que seja deliberativo. Porque o conselho, qual é o papel do conselho? É fiscalizar. Então o conselho ele tem que estar lá dentro da secretaria e aprovar o planejamento da secretaria, junto com a secretaria. Não tem porquê, a gente está num mundo que existe a lei da transparência. Então não tem porquê ter nada escondido, não tem nada escondido. Então o conselho tem que estar atuando com essa mesma transparência, porque o conselho é essa ponte com os artistas, né? E aí eu vou falando isso que eu vou me empolgando, porque a gente que trabalha com cultura, a gente faz tudo com gosto, né? Não tem... Imagina uma comida
uma comida ali sossa, sem sal. Né? Tem que ter gosto, tem que ter vontade, tem que ter verdade na hora de fazer. Eu acho que é um pouco disso que eu estou pedindo aí a confiança de vocês para continuar fazendo. Isso é uma coisa interessante, é aquela coisa. Infelizmente, avacalharam de tal forma a política que começou a afastar os mais velhos, né? Principalmente os jovens. Quer dizer, falando política, a gente já odeia política. Só que a gente vive e faz política 24 horas por dia. E a gente não tem essa noção. E a gente viveu esse tempo todo transferindo poderes para imbecis, para incompetentes, para oportunistas, para candidatos, porque é meu vizinho, porque é fulano e tal, né? Não, está na hora da gente começar a pensar a política, começarmos a ser politizados. Isso não quer dizer que você tem que pensar individual, ou coisa assim, né? Mas ter a consciência política e a consciência de cidadão. E em Maué, felizmente, talvez pessoas que não escutam comigo eu falo, tem muitos artistas aqui que eu não respeito, respeitava, perdeu completamente o respeito e não considero como artista. Então eu falei que é outro link. Então, não são politizados, não são conscientes, ou se sabem alguma coisa, escondem muito bem, e principalmente com a menina aqui, a lenda do violão, os talentos que eu vi agora, quer dizer, a maioria, a velharada, ainda bem que está sumindo, em vez de abraçar e aplaudir e falar, nossa, não, eles querem distanciar. Por quê? Está naquela coisinha do umbiguinho. Eu tenho 40 e não sei quantos anos, eu sou formado, isso aqui. Você é velho, você passou no tempo, parou no tempo e não se renovou. Vão aprender com a juventude. Então, na política, e na geral, né? Não vão, agora que é o momento político, vamos pensar legal em quem vamos votar, em quem vamos dar poder para quem, para fazer o quê, e cobrar. E se o nosso voto não fosse tão importante, eles não estariam batendo nas costas, não tomando um cafezinho, prometendo coisas. E depois a política passou. Não, então vamos ser mais politizados. Ainda bem que tem uma galera, juventude, né, que eu estava falando esses dias, que nem precisa votar, porque tem uma grande massa que quero votar, quero mudar. Quer dizer, então aquela imbecilidade que tem que fazer para acabar com a política, não adiantou. E vamos seguir em frente. Macário, uma política que atenda nossos interesses enquanto classe artística, Isso, né? olha. Não é aquela coisa, eu vou votar no político que vai fazer uma coisa por mim, por meu bairro. Não, é pela cidade. Não é por mim. Senão você não tem aquela coisinha ridícula de estimação, mas não é fazer para mim, para me agradar ou para minha cidade. É para Mauá. O que está fazendo, de repente, num lugar que a gente não conhece, mas é Mauá. O Zaira, por exemplo, né? E o pessoal só pensa no centro, não está fazendo nada para fazer alguma coisa no centro, mas antes, que a gente não enxerga. Então, é pensar isso, aquela coisa da saúde, que a gente fala cultura, e é muito amplo, cultura não é aquele nosso umbiguinho, que a gente acha que é o melhor e tal, né? Então, é ampliar mais isso, o lado cidadão. E, infelizmente, tem criado muito artista. E, infelizmente, aqueles artistas global. Já pensa, sai daqui e faço 6 meses de oficina, estou na Globo. Isso é besteira. Criar cidadão artista, cidadão consciente. A Marlene, sou suspeita, a Marlene está fazendo um trabalho fantástico, eu admiro, e está fazendo, tá vendo? E ainda bem que agora tem um pequeno apoio. E precisamos de mais apoio. Rafa, queria pontuar duas dúvidas minhas, né? Você levantou sobre a questão do orçamento coletivo, essa questão de trazer mais gente junto. Sim, e eu nunca, tipo assim, muitos políticos levantam essa bandeira, mas a gente nunca ouve falar quando que é convidado para a gente participar. Porque, de fato, muitos políticos, eles levantam essa bandeira, falam que vão chamar o povo, vão chamar as pessoas para participar e para expor suas ideias, expor suas propostas. Mas a forma que chega, ou que muitas vezes nem chega, é o que impede muitas vezes do povo participar. Porque, por exemplo, a gente muitas das vezes não sabe quando que ocorre uma reunião,
ou um movimento para a gente poder participar. E a minha segunda dúvida é muito claro que você está querendo buscar esse espaço de formação dos artistas. A gente tem muitos espaços em Mauá que estão por aí simplesmente sem uso ou com uma má gestão, que simplesmente você não sabe para que serve, ou espaços que antes tinham uma certa servitude para a cultura, mas hoje não tem mais. Onde a gente consegue ter esse contato mais próximo com as suas propostas e, claro, você conseguindo chegar na Câmara, como que a gente vai buscar estar mais próximo dessa sugestão? A primeira, essa fase do orçamento participativo geralmente acontece em meados de agosto, setembro dos anos que vai definir. Então, por exemplo, que é onde define o PPA, que é o plano plurianual. Então, a gente tem de 2021 até 2025 que já está definido o orçamento. Então, agora, o ano que vem vai ser discutido de 2026 a 2030. É isso, né? É isso? Ou 31? 30. 30, né? Sim. A 30, é isso mesmo. A 2030. Então, geralmente, dependendo da gestão, eles fazem várias reuniões nos bairros que a população pode participar e às vezes acontece deles só soltarem na internet. Ó, tem um formulário aqui, você pode dar a sua sugestão. Que é ruim, porque a gente sabe que tem um percentual grande da cidade que não tem acesso à internet. Que a gente descobriu, inclusive, quando a gente estava montando as inscrições para os editais. Que aí surgiu a possibilidade, vamos fazer tudo online, né? Não vamos mais, vamos receber tudo online, não tem mais papel. É bacana a ideia nessa questão do meio ambiente, só que a gente esbarra justamente nessa questão. Nem todo mundo consegue fazer isso online, mandar, preencher, ter essa estrutura. E nesse outro momento, quem me conhece na gestão, sempre eu tive as portas abertas em qualquer horário, a não ser que se eu não estivesse lá, eu estivesse numa reunião, mas em todos os horários que eu estava lá, se chegava alguém com horário marcado, sem horário marcado, sempre vou atender, sempre vou dialogar, sempre quero construir junto, porque é sair da bolha, né? Não adianta, nenhuma empresa, vou pegar uma empresa, não adianta você ser empresário e ficar atrás da mesa, porque a empresa não vai crescer. Você tem que estar lá, mas você tem que sair daquela bolha. Você tem que circular, você tem que entender, você tem que viver. E só quem vive essa nossa vida de artista, de fazedor de cultura, sabe o corre que é, né? E aí tem algumas particularidades, se você não tem a vivência, fica mais difícil de entender como ir para frente, como crescer, como respeitar o outro. Eu acho que essa palavra respeito ela é muito importante nesse momento que a gente passou aí. Se você não tem respeito com outro artista, seja ele o artista que tem 40 anos de atividade, como o Gil, o Theo, a companhia Theo está comemorando 40 anos, ou um artista que tem 4 dias, que está na 4ª aula das opções culturais, que é um artista em formação, se você não entende que eles estão em estágios diferentes, mas que estão dentro ali da cultura, do fazer cultural, e que vai evoluir, você não entendeu nada. Você não está apto a gerir, a estar na gestão cultural. Porque acho que o respeito ele é fundamental. E não só nessa área, mas na vida. A partir do momento que você deixa de respeitar o outro, você... Enfim, está filmando e você fala. Mas alguma coisa rompe, né? Mas é justamente esse diálogo, assim. Sempre, da maneira que eu puder contribuir, sempre, portas abertas, sempre. E com relação às propostas, foi lançado hoje no Instagram as 5 principais e tem as outras propostas mais específicas para conduzir a construção desse tripé importante para saúde mental, para construção de trabalho e tudo mais, que é a cultura, educação e trabalho.
em cima desse tripé, a gente consegue organizar todas as outras áreas da cidade, da organização pública, porque se você tem educação, cultura e trabalho, se você tem trabalho, você não precisa ficar tão desesperado e recorrer ao crime. Se você tem cultura e educação, você tem melhor formação, você está mais informado, você procura um médico antes, você sabe aonde recorrer na justiça. Enfim, todas as outras áreas em geral, elas são geridas por esse tripé, que é o que a gente defende, que o candidato defende e propõe para começar pela cidade. Justamente porque é a partir da fiscalização que é o papel do vereador, que é botar essas coisas para funcionarem, né? Como eu falei no comecinho do Plano Municipal de Cultura. Por que ele não foi para frente? Porque não teve vontade política. Simples assim. Ele estava na Câmara para publicação, ele foi retirado da Câmara para análise e não retornou. Ele não retornou durante 4 anos. E o vereador priorizou isso? Não priorizou. Então, o plano, ele é justamente, ele está lá. Eu falei de 9 milhões que a gente tem de orçamento na Secretaria de Cultura. Mas a gente tem mais 4 milhões que são da Comissão de Festejos. Esses 4 milhões que são da Comissão de Festejos, que são festejos culturais, não estão na Secretaria de Cultura. É um orçamento que deveria estar na pasta. E aí não tem ninguém que vai lá bater, que vai falar assim, tem que estar. O nosso Céu das Artes, na última lei que foi aprovada, ele não está na Secretaria de Cultura, ele está na Secretaria de Esportes. E aí esbarra, por exemplo, quando a gente chega lá e o teatro está fechado, é porque ele precisa de autorização do esporte para reformar. Ele entrou na reforma do esporte, por isso que atrasou. Mas vai sair. A gente tem conversado, e isso está sendo bacana porque eu tenho conversado muito com o Marcelo nessas caminhadas, e a gente está conseguindo se afinar em algumas ideias que dentro da estrutura da máquina pública acaba não tendo esse entendimento, né? Porque a gente sabe que a Secretaria de Cultura passou por diversas dificuldades nesses momentos de troca de secretário, em vários momentos isso acaba criando uma morosidade, um distanciamento, né? Porque chega um secretário, ele quer conhecer, aí chega um outro, depois quer conhecer, e esses prazos de 2, 3, 4 meses acabam atrasando esse processo. Então, essa importância, eu tenho conversado bastante com o Marcelo, e ele tem entendido que precisa ter um olhar mais específico para a Secretaria de Cultura. Então, ele reeleito, com certeza, a gente vai ter como cobrar aí bastante. Aí um grande segredo aqui do Rafa, quando a gente faz qualquer contato com ele, até um exemplo que foi dado agora, precisou ligar, me fala qual diretor atende o telefone para falar com o público. A gente tem o Rafa, que assim, não querendo puxar saco, nem falando para quem que eu vou querer meu voto, mas tudo bem. Mas assim, me fala qual diretor de qualquer lugar que atende o público. Quem que mais pode olhar pra gente, olhar para a área que ele quer atuar e atender. Ele já participou, já foi, ele começou lá de baixo, ele fez os seus primeiros grupos ali de teatro, ele foi subindo, ele entrou na diretoria ali do teatro, ele sabe mais ou menos como já está funcionando toda a máquina pública, ele já vai entrar ali com o pé lá dentro, ele já sabe como está funcionando. Então acho que esse é o grande segredo do Rafa também. É isso aí. Full time, 24 horas. Você dorme, aliás? Tem dormido? Pessoal, eu vou ter que ir. Eu adorei, parabéns pela iniciativa. Muito legal. Não sabia que o Miltinho era marido da Karen. Eu falei com a Karen uma oportunidade lá no Parque da Juventude, que teve aquele, não sei o nome específico, quando os SESCs vão nas cidades. O itinerante do SESC, eu fui lá assistir. E a Karen estava lá, eu conversei com ela lá, já chamei ela para ir fazer a apresentação lá no meu espaço, que eu trabalho com as crianças lá no Guapituba também. Aonde que é? Muito legal, viu? Lá na Rivaldo Góes Teixeira, lá no Guapituba. Ou na casa de brincar. IP amarelo, trilhas de brincar.
A Tati já foi lá, o André já foi e o Miltinho também foi lá na festa Agora a junina. gente tocou Eles um moram dia. em Ubatuba. É. Vocês moram lá? Trabalho E muito bacana. eu não sabia, olha aí que coincidência, né? Eu adorei, parabéns aí pelo projeto do Sarau. Espero que tenha outras vezes e que eu possa vir também. E que a Giovana, minha filha, que não se apresentou com vergonha, ela não se apresentou, mas ela cantou. Foi a primeira vez que ela cantou em público. Eita, Giovana, nem falou o nome da música. O celular para gravar, ela já para. Por isso que eu falei para você, grava, porque se eu pegar, ela vai parar de cantar. Mas parabéns aí pelo projeto, muito legal. E eu vou ir. Não, então antes de você ir, vou te fazer um último pedido. Pra gente poder fazer aquela foto todo mundo junto e dizer que o Círculo Lunar agradece a presença de cada um de vocês, agradece e apoia o Rafael. E não esqueça, 40, 3, 2, 1. Obrigada, gente!